Seja muito bem-vindo ao resumo dos melhores momentos do workshop Tratando Feridas na Prática. Essa semana nós tivemos o nosso workshop, na quinta-feira, no dia 2 de março, e muitos de vocês pediram, professora Brenda, a gravação do workshop. Brenda, a live vai ficar salva. Brenda, eu tô de plantão. Professora, não vou conseguir assistir agora, vai ficar salva. Bom, quem esteve lá ao vivo viu que nós tivemos alguns empecilhos, alguns percalços em relação a áudio, a vídeo, a plataforma do curso estava instável, enfim. E aí a gente não conseguiu deixar gravado o evento, então eu resolvi fazer um resumo com os melhores momentos, aquelas informações que vocês não podem deixar de ver do nosso workshop, tá? Eu quero dar as boas-vindas a quem está comigo aqui ao vivo, a você que está assistindo essa aula gravada também. Pega papel, pega caneta, porque você vai precisar anotar esses pontos e guardar para que você aprenda a tratar qualquer paciente com ferida. E ainda eu vou te mostrar algumas oportunidades de como você pode fazer disso, do tratamento de feridas, uma missão de vida e um negócio lucrativo, tá certo? Então, pra gente começar, eu preciso falar com vocês de 2 pontos importantes. Eu vou dar para vocês 5 passos que vocês precisam seguir ao tratar qualquer ferida, tá? Pensa aí naquela ferida mais complexa que você já viu. Aquela ferida da etiologia mais incomum, aquela lesão por pressão mais profunda, aquela lesão oncológica mais fétida, aquela úlcera vasculogênica mais antiga. Pensa nessa ferida. Pois os passos que eu vou te dar nessa live, eles podem ser seguidos para você conseguir tratar essa ferida que você está pensando aí, tá? Então, pensando nisso, eu queria só que vocês que já estão por aqui me dissessem se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se o áudio tá legal. Tô traumatizada com áudio. Me digam se vocês conseguem me ouvir bem, por favor. Se o áudio tá legal, acho que o vídeo tá ok. Perfeito, Tássia, obrigada. Então, vamos aos 2 pontos importantes que eu falei pra vocês, que vocês precisam saber antes de nós entrarmos nos 5 passos. Gente, nós devemos sim ter medo de tratar a ferida, certo? Nesses anos em que eu trato paciente com ferida, em que eu estudo sobre feridas, eu ministro aula, para alunos de ensino superior e também já dei aula em pós-graduação, faço pós-graduação. E eu vejo muitos enfermeiros que têm medo de tratar a ferida. Tem medo de fazer um desbridamento instrumental, tem medo de fazer um desbridamento enzimático. Hoje mesmo, eu fui atender uma paciente e eu passei por uma situação em que não me disseram, mas eu percebi que não haviam feito um desbridamento instrumental por medo, por receio, por ser uma paciente paliativa, enfim. Então, esse medo é bom que ele exista, porque o tratamento de feridas dentro da generalidade que é a enfermagem, da amplitude que é a nossa profissão, é uma ciência muito à parte. A gente não aprende tudo na graduação, não dá tempo, não tem como você ver tudo, todas as etiologias, ver realmente o passo a passo do atendimento, e como empreender com isso também. Então é bom que a gente tenha esse receio. Porém, qual é o problema desse receio? É porque muitos de nós paralisamos diante desse medo. A gente pensa que, meu Deus, eu não vou tratar essa ferida não, vou chamar aqui o colega do outro plantão, chamar a Brenda, chamar um especialista em tratamento de ferida, porque eu não consigo tratar. E aí a gente desiste, a gente passa pra frente ou a gente faz de qualquer jeito, mas esse medo ele precisa impulsionar a tua busca pelo conhecimento. Você tem que aprender. Por quê? O enfermeiro da obstetrícia, o enfermeiro da urgência, o enfermeiro da terapia intensiva, todo mundo vai precisar saber tratar a ferida. E principalmente aqueles enfermeiros que querem fazer do tratamento de feridas um negócio.
Então você precisa aprofundar. Brenda, e esse aprofundar é com pós-graduação? Depende. Nem todo mundo vai querer ter tempo para fazer uma pós-graduação em tratamento de ferida, de estomaterapia ou de dermatologia. E na verdade nem todo mundo quer, né? Porque a pós-graduação é algo que a gente faz, né, para aprofundar naquela área em que você ou necessita ou quer realmente trabalhar só com aquilo. Então, por exemplo, o enfermeiro da terapia intensiva, ele vai fazer a pós em terapia intensiva, da urgência, enfim. E aí o tratamento de feridas está inserido dentro dessas pós-graduações, porém também de uma forma superficial. Então o enfermeiro que quer atuar em qualquer outra área precisa aprofundar, ou com curso livre, curso online, curso hands-on, né, que são os cursos em que a gente faz práticas de desbridamento, prática de aplicação de cobertura, de terapia por pressão negativa, enfim. Então, é necessário, realmente é necessário. E sabendo disso, né, por essa razão, eu também uso aqui as minhas redes sociais para ajudar e ensinar enfermeiros, principalmente dessas áreas, né, que são a parte do tratamento de feridas, a saber o mínimo, o básico que se precisa saber para atender um paciente com ferida. Então vamos aos nossos 5 passos, certo? Quem tiver dúvida pode colocar aqui. Hoje eu prometo que eu vou responder todas as perguntas, né? No dia do evento a gente não conseguiu, mas hoje eu tô atenta aqui às perguntas de vocês, pode colocar no chat que eu vou responder, tá? Então, primeiro passo para tratar qualquer paciente com ferida, gente. Você precisa olhar inicialmente para o paciente e não para a ferida. Brenda, por que isso? Por que você dá ênfase a isso logo no primeiro passo? Gente, pelo amor de Deus, eu recebo diariamente fotos de feridas no meu WhatsApp, aqui no Instagram, no Telegram, de alunos e de outros enfermeiros pedindo: Brenda, o que eu uso para tratar essa ferida? Essa ferida aqui tá assim, o que a gente precisa usar nela? Gente, não é assim que funciona. Primeiro, não é receita de bolo, né? Tratamento de ferida não é receita de bolo. Não é toda lesão que você vai conseguir tratar da mesma forma. Porém, existe, é claro, um padrão em relação aos tecidos, porque o processo de cicatrização, ele é um só, né? Mas o que a gente precisa entender? Que eu preciso olhar para o paciente no sentido de eu estou fazendo uma consulta de enfermagem e não um curativo. Se você é enfermeiro, se você tem o seu Corém lá, bacharel em enfermagem, você não faz curativo isoladamente, você faz consulta de enfermagem. Mesmo o paciente internado, mesmo aquele paciente do teu plantão, que tu vai, a equipe técnica vai lá dar o banho no paciente e elas te chamam para tu ir lá só fazer o curativo. Aquilo dali não é só um procedimento, não pode ser só um procedimento, é uma consulta de enfermagem. Antes de fazer o curativo, você vai fazer a sua SAI. Você tem que saber os dados desse paciente, de histórico, qual é a etiologia dessa lesão, quais são os fatores relacionados a essa ferida, comorbidades, enfim, exames de imagem, exames laboratoriais, para depois você diagnosticar, para depois você planejar, para depois você fazer seu curativo. Colocar a mão na ferida, fazer um curativo sem saber desses dados antes, te faz correr o risco de escolher o tratamento errado. Ou às vezes escolher o tratamento que vai piorar a lesão. Então a gente tem que ter esse olhar clínico e ter muito cuidado com esse negócio de estar só olhando foto de ferida, ou às vezes indo só dar uma olhada e dizer assim: ah, usa isso. Não é assim que funciona. Nós não tratamos feridas, nós tratamos pacientes com feridas. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado de estar indo só fazer o curativo, sem fazer consulta de enfermagem, sem olhar para o paciente, sem olhar para a clínica do paciente.
né? Hoje, até atendendo essa paciente que eu comentei no início, a paciente tinha acabado de fazer uma PIC pela manhã e estava bem debilitada. A paciente muito idosa, tem 96 anos de idade, teve um AVC há alguns anos, já é acamada, já é uma paciente cheia de comorbidade e com a clínica bem estável em catéter de O2. E aí a gente virou para fazer o curativo e a paciente dispineica, né? Então ali eu já percebi o quê? Eu tenho que fazer esse curativo muito rápido, que a paciente já foi muito movimentada hoje e ela pode desaturar daqui para ali. Então, se a gente vai preocupado só em fazer o procedimento e esquece a clínica do paciente, não vai adiantar de nada. Você não está fazendo nada, você está perdendo seu tempo e o do paciente também, talvez até complicando o paciente. Então, o primeiro passo, olhar para o paciente e não para a ferida. Segundo passo, é o momento em que, de fato, né, eu terminei de fazer a minha avaliação do paciente. Aí agora eu vou avaliar a ferida, eu vou avaliar o processo de cicatrização. E aí o que eu quero conversar com vocês sobre isso? O processo de cicatrização, ele é único, ele acontece da mesma forma para todo ser humano. Então o meu corpo, o teu corpo, ele foi feito, a nossa fisiologia, para cicatrizar a ferida. Então, quem cicatriza a ferida não é você, enfermeiro, é o corpo do paciente, certo? Então, ele vai passar pelas 5 fases do processo. Alguns autores falam 3, outros 4. Eu gosto dessa classificação de 5 fases, que é bem completa. Então, o paciente vai passar pela fase de coagulação, depois essa ferida vai para a fase inflamatória, depois ela vai para a fase de proliferação de novos tecidos, de contração das bordas, de aproximação dessas bordas de fora para dentro e de dentro para fora no sentido vertical. E depois ela vai para a fase de remodelação, onde o colágeno vai se transformar, o colágeno tipo 3 num colágeno tipo 2, um colágeno mais resistente, e vai de fato completar a epitelização. Então toda ferida tem que passar por esse processo todo. O que acontece? Né, que as feridas cronificam por algum motivo, algum micro-organismo, alguma bactéria, a própria condição etiológica da ferida faz com que ela estacione em alguma dessas fases. E aí nós temos as feridas crônicas ou feridas complexas, como a gente chama agora atualmente. Então, qual é o meu papel nesse momento, nesse segundo passo do tratamento de feridas? É identificar em qual fase do processo essa ferida está. Por quê? Eu preciso entender onde ela está para saber onde eu quero que ela chegue. Porque a gente às vezes se preocupa, vamos lá, eu tenho uma ferida que está cheia de esfacelo, de necrose. Aí o que eu penso? Não, eu quero tirar esse esfacelo e essa necrose. E aí quando eu tirar o esfacelo e a necrose, vai aparecer a granulação, que é o tecido viável. Tá, e depois disso? O que tu quer? Será se quando aparecer granulação, em quantos dias que essa ferida vai epitelizar toda e vai fechar? Tu tem uma média, uma base para isso? É o processo de cicatrização que vai te dizer. Você precisa saber onde a ferida tá para saber onde tu quer que ela chegue. Então eu identifiquei que a ferida está parada na fase inflamatória. Eu preciso tirar ela dali e jogar ela para a fase proliferativa. Fase proliferativa, quais são as características dessa fase? Eu já tenho uma redução da quantidade de exudato. Eu já tenho um exudato mais seroso, aquele exudato mais aquoso, né, mais fluido. Eu não tenho odor. Na fase proliferativa eu tenho um tecido de granulação vivo, vermelho, saudável. A literatura me diz que na fase proliferativa a ferida fica cerca de um mês, basicamente, né, depois que o processo de saída da fase inflamatória se inicia. Então eu preciso estar atento a isso para saber aonde eu quero chegar, certo? E aí quando eu identifico os obstáculos que eu tenho, né, em qual fase essa
ferida estacionou, eu vou para o terceiro passo, que é tratar esse obstáculo. Agora sim, eu vou olhar especificamente só para a ferida, o que eu tô vendo ali no leito, nas bordas, na pele perilesão dessa ferida. Agora é o momento de olhar só para a lesão e ver o que é que tá atrapalhando, qual é a pedra no sapato que não tá deixando com que essa ferida feche. Então eu trouxe aqui a imagem de duas feridas para que a gente discuta sobre isso. Então olha aqui, essa lesão é uma lesão por pressão, tá? É uma lesão por pressão na região sacral. Então a gente sabe que partindo do macro para o micro, né? Partindo da clínica do paciente para a ferida. Lesão por pressão é uma lesão que surge devido à pressão das partes moles, de tecidos moles com os ossos na superfície do colchão. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso pensar? Que eu tenho que fazer alívio de pressão, né? A primeira coisa. Isso aí já a literatura é bem clara. Se não tiver alívio de pressão, a ferida não fecha. Outros fatores relacionados, eu preciso ver a idade desse paciente, em que ponto clínico o paciente está. Essa paciente que eu citei, por exemplo, agora há pouco, era lesão por pressão que eu fui tratar. E é um paciente que está em cuidados paliativos. A equipe de enfermagem, quando ouve assim, o paciente está em cuidados paliativos, o que é que a gente pensa logo? Eu preciso dar qualidade de vida, alívio de dor, né? E, enfim, observar, né? Deixar o paciente próximo da família, cuidar das necessidades psicobiológicas. Só que a gente tem uma ideia também de, tá em cuidados paliativos, não vou me preocupar em cicatrizar a ferida dele. Pois é, mas talvez a cicatrização da lesão seja a qualidade de vida que esse paciente está precisando. Talvez a lesão por pressão esteja causando dor. O próprio odor, né, que causa um mal-estar tanto para o paciente como para a família. Então eu preciso pensar em tudo isso. Agora vamos olhar especificamente para essa ferida. Quais obstáculos eu tenho só de olhar para essa ferida, para essa cicatrização? Primeiro, é a região sacral, né, perto do glúteo, do ânus. Aí tem contato com fezes e urina constantemente. Então isso aí já deve ser algo que vai me acender um alerta. A cobertura que eu vou colocar aqui, talvez ela vai ser contaminada por fezes e urina constantemente. Então, outro fator, eu vou olhar agora para as características dos tecidos que eu vejo nessa lesão. O que eu vejo aqui? Eu vejo predomínio de esfacelo. E qual é a característica desse esfacelo? Gelatinoso. Eu vejo que tem exudato em excesso. Estão vendo molhado? O esfacelo como se fosse um catarro, bem grosso, grudado nesse leito. Não é aquele esfacelo seco, não é um esfacelo que está flutuante, que eu consigo pegar um bisturi e retirar. É um esfacelo que está aderido no leito. Então, tudo isso me indica que o esfacelo é característico de fase inflamatória. Tem fatores inflamatórios agindo nesse leito, fazendo com que haja um excesso de esfacelo gelatinoso e de exudato. Outro fator que tem que me acender um alerta é a profundidade dessa ferida. Talvez essa ferida seja um pouco mais profunda do que o que eu estou vendo, porque eu tenho esfacelo recobrindo o leito saudável, a granulação, o tecido saudável. Então eu tenho que fazer desbridamento desse tecido para ver de fato a profundidade. Mas só de olhar eu já vejo que existe uma profundidade ali. Qual é a outra característica que me alerta para a profundidade? Aquele começo de epíbole aqui em cima, ó. Lá na região superior da ferida, aqui mais ou menos vendo um relógio, né?
Aqui no meu lado esquerdo eu vejo que tá o ânus, né? Então eu imagino um relógio aqui da direita para a esquerda, 12 horas em cima, 6 horas embaixo, 3 horas aqui do meu lado direito, 9 horas do meu lado esquerdo. E eu imagino que eu vejo aqui, né, esse relógio e vou determinar onde eu tô vendo a epíbole. Eu vejo um pouco de epíbole perto das 12 horas e das 9 horas. E por que acontece essa epíbole? Exatamente por conta da profundidade. Lembram que eu falei que lá na fase de contração das bordas, a ferida ela fecha das bordas para o centro. Então, as bordas elas vão tentando se aproximar, só que como tem profundidade, o que acontece? Elas enrolam para dentro. E aí a gente chama isso de epíbole. Então, quando tem profundidade, é muito comum ter epíbole por conta disso. Então, é outro fator que me acende aqui um alerta de que eu preciso tratar esse obstáculo. Vejo se tem sinais de infecção, vamos dar uma olhada. Não sei se o exudato tá purulento, né? Porque a gente não olhou a gaze como estava quando foi retirada. Mas o que me alerta para sinais de possível infecção? Odor, o exudato purulento, essa hiperemia ao redor também me deixa muito preocupada, porque essa hiperemia ao redor, se ela estiver não branqueável, já me diz que a lesão tá para aumentar. E se for uma hiperemia branqueável, ela me indica que pode ser uma hiperemia de uma infecção que está se tornando local, né? A infecção ali ao redor da ferida. Já ela pode se tornar uma infecção sistêmica, passar para a corrente sanguínea do paciente e se tornar infecção sistêmica. Então, isso já me acende um alerta para que eu preciso usar uma cobertura com antimicrobiano. Então, é a partir desses dados, tamanho da ferida também, né, a comprimento e largura, que eu vou pensar agora na cobertura que eu vou escolher para tratar essa lesão, certo? Então, precisa ser uma cobertura que faça o quê? Desbridamento. Precisa ser uma cobertura que maneje a quantidade de exudato, né, que absorva o exudato em excesso. Precisa ser uma cobertura que preencha a cavidade, né, que tem antimicrobiano, já falei. E precisa ser uma cobertura que proteja as bordas para não ter maceração. Então, são características que eu vou buscar nas coberturas disponíveis no mercado. E para isso eu preciso conhecer as coberturas, né? Então, falando agora dessa outra lesão que eu também trouxe para vocês no nosso evento, é uma lesão vasculogênica, tá? É uma lesão crônica. A live vai ficar salva, tá, Erivelton? Pode ficar despreocupado que hoje essa live fica salva. Então aqui eu tenho uma lesão vasculogênica. Lesão vasculogênica, ela tem uma característica de ser bem exudativa, não tem como medir a quantidade só olhando para a foto, mas só de saber que é uma lesão vascular de origem venosa, eu já imagino que seja bem exudativa por conta da etiologia em si. Aqui eu vejo uma quantidade de esfacelo bem predominante nesse leito, mas o que me chama a atenção desse esfacelo? É um esfacelo diferente da imagem anterior. É um esfacelo que tem uma característica mais flutuante. Eu consigo pegar uma pinça, né? Eu já me imagino, eu digo para meus alunos, né? Eu fico já salivando aqui para pegar uma pinça, puxar esse esfacelo aí e pegar o bisturi e tirar tudo isso aí, porque a gente consegue tirar de forma instrumental. Quando é esse esfacelo mais soltinho do leito, às vezes é um esfacelo que está mais aderido, agarrado, um esfacelo mais seco, que a gente consegue realmente retirar com o bisturi. Esse esfacelo, ele me diz que essa lesão está na fase inflamatória, há muito tempo que ela tá aí. Já me dá características de um esfacelo mais antigo,
né? Então, o que isso me diz? Que essa lesão realmente ela tem um certo tempo de cronicidade, ela já está estacionada na fase inflamatória faz um tempo. Eu tenho também alguns pontos de necrose de coagulação, poucos, né, mas tenho. Nessa lesão eu também vejo uma característica de biofilme bem característica mesmo. Não vejo sinais de infecção, porém sinais de colonização de bactéria, que é o quê? Esse leito opaco. Vocês conseguem perceber que essa parte, né, de granulação embaixo, que não tem esfacelo, ela tá pálida, tá apagada, tá realmente sem vida. Isso me diz que existe um biofilmezinho de bactéria bem em cima que precisa ser retirado também no momento da higienização da ferida. Outra característica que eu vejo é, essa lesão não tem tanta profundidade. Eu tô cobrindo a parte da direita da ferida, vocês não estão conseguindo ver. Mas a parte da direita dessa lesão não tem profundidade nenhuma. O leito é exatamente rente com a borda e não tem epíbole. A gente consegue ver um pouco bem aqui na parte superior, ó. O leito é quase rente com a borda e a gente não vê epíbole. Você vê que a borda tá bem rentezinha. Aqui embaixo eu já vejo um pouco de epíbole. Por quê? Eu já tenho um pouquinho de profundidade aqui. E essa profundidade é o que eu falei na imagem anterior. A profundidade ela faz com que quando a borda vai aproximando, ela enrole para dentro. Então eu preciso tratar esse leito, desbridar esse esfacelo, desbridar essa necrose. Posso tentar desbridar de forma instrumental, posso colocar também uma cobertura que faça desbridamento para que esse leito suba mais um pouco e encontre com essa borda. Quando eu trato o biofilme, eu também posso fazer a técnica de agudização das bordas, da epíbole, né? Pegar a lâminazinha de bisturi, a pontinha e fazer riscos na borda que tem epíbole para que essa borda ela volte para a fase de coagulação. E aí eu consiga fazer com que o processo de cicatrização reinicie, né? Com que essa borda realmente volte e continue até ela ficar rente com o leito de novo. Então, o que eu preciso qual cobertura eu preciso para essa lesão aqui? Como eu disse, lesão venosa geralmente tem uma quantidade de exudato elevada, então eu não vou colocar uma cobertura que forneça umidade. Eu preciso de algo que absorva a umidade. Eu preciso desbridar esse esfacelo e eu preciso tratar o biofilme. Então eu preciso de uma cobertura que seja antimicrobiana, que faça desbridamento e que absorva o excesso de exudato. Brenda, então como é que eu faço para escolher essa cobertura, essas coberturas? A gente tem que entender o que a gente tem disponível no mercado, né? E entender o que cada cobertura faz. Então o quarto passo é escolher o tratamento. É agora que eu vou dizer o que eu vou usar na ferida. E aí eu pego muitos casos, né, de enfermeiras que dizem: ah, Brenda, mas onde eu trabalho não tem tantas coberturas disponíveis, né? Aqui eu só tenho papaina, colagenase e tenho, sei lá, um hidrogel no máximo. E aí tu tá me dizendo que às vezes tem ferida que a gente precisa colocar uma cobertura que faça absorção. Pois é, a nossa batalha nas unidades hospitalares, tanto públicas como privadas, é de que a gente tenha pelo menos um tipo de cobertura de cada classificação. Se você trabalha com tratamento de feridas em domicílio, se você empreende com isso, você tem que ter no seu protocolo pelo menos uma cobertura de cada categoria dessa. Cobertura que faça desbridamento, cobertura antimicrobiana, cobertura absorvente, cobertura que regenera o tecido viável, que ajuda a granulação a se manter viva e viável, cobertura hemostática que controle sangramento e cobertura que forneça umidade para o leito. Então tem que ter.
O bom é que a maioria dessas coberturas, elas fazem mais de uma função dessa ao mesmo tempo. Por exemplo, o hidrogel com alginato, certo? O hidrogel com alginato, ele faz desbridamento autolítico e ele fornece umidade para o leito da ferida. Mas existe no mercado o hidrogel com alginato com PHMB. Então eu já tenho aí uma cobertura que fornece umidade, que faz desbridamento e que é antimicrobiana. Eu tenho no meu serviço a fibra de alginato com prata. Perfeito. Então você tem uma fibra que é absorvente, que absorve excesso de exudato. Ela faz desbridamento porque tem alginato. E ela também tem a prata, que é antimicrobiana. Então a gente tem que ser inteligente na hora de comprar essas coberturas e também de solicitar nos serviços que a gente trabalha. Porque às vezes o gestor do hospital que você trabalha, às vezes é um hospital privado, e aí você diz assim, mas o gestor não compra as coberturas. Mas às vezes é porque a gente exagera no pedido, às vezes a gente pede cobertura que não precisa, ou às vezes a gente pede cobertura que não usa no dia a dia. Eu trabalho, sei lá, numa clínica neurológica. E na clínica neurológica a gente tem muita ferida que tem característica de ser muito exudativa. Aí eu vou e peço um hidrogel para a clínica neurológica, sem necessidade, onde eu preciso mais de cobertura absorvente. Então a gente tem que ser inteligente também na hora de apresentar para os gestores as necessidades das nossas unidades. E você que empreende também ser inteligente para não gastar dinheiro à toa. Para não gastar dinheiro sem necessidade. Às vezes tu compra hidrofibra com prata de uma marca e a fibra de alginato com prata de outra marca. E aí fica com essas coberturas guardadas, faz um arsenal lá no teu guarda-roupa, no teu armário e não usa. E às vezes a cobertura sai da validade e tu não usa. Então, ser inteligente na hora de fechar esse protocolo. E existe também uma forma certa de fechar esse protocolo, mas isso aí são cenas para próximos capítulos, tá? Então, para finalizar, qual é então o quinto passo que a gente precisa seguir? Esse passo aqui é importante demais. Gente, a gente quando vai fechar um plano terapêutico para um paciente, seja paciente internado, seja paciente particular, você precisa entender qual o nível de comprometimento do paciente com o tratamento dele. Porque às vezes a gente pega paciente que a gente quer tratar a ferida dele mais do que ele mesmo. Assim, a gente quer fechar a ferida mais do que o próprio paciente quer que a ferida feche. E às vezes isso frustra o profissional. Já aconteceu comigo de pegar um paciente que eu encontrei grão de arroz dentro do curativo. Eu abri o curativo anterior para trocar e caía grão de arroz no chão. Tamanha era a negligência com o curativo, né? Às vezes o paciente ia comer e caía arroz. Então, qual o comprometimento do meu paciente? Eu tenho uma lesão de pé diabético na região plantar do pé. A gente sabe que úlcera de origem neuropática diabética são lesões que aparecem muito na região plantar. E é exatamente onde o paciente pisa quando ele deambula. Se o paciente evitar deambular, é muito melhor para que a ferida cicatrize, porque vai evitar pressão ali naquela região. Quanto mais o paciente pisa na lesão, mais produção de exudato acontece. Então, tem paciente que a gente pede até que fique na cadeira de rodas durante o tratamento da úlcera diabética. E aí, o paciente tem esse nível de comprometimento, ele aceita passar por isso, ele aceita ficar restrito na deambulação dele por um período curto de tempo, só até a ferida dele sair da fase inflamatória e ir para a fase proliferativa, até a ferida dele epitelizar. O paciente tem esse nível de comprometimento, ele vai parar de beber, ele vai parar de fumar.
Ele vai controlar a glicemia dele? Ele vai tomar a medicação certinho? Como é que tá a alimentação do paciente? Então eu preciso saber esse nível de comprometimento e eu tenho que usar estratégias para que o paciente possa aderir e ter comprometimento com o tratamento. Uma dessas estratégias que eu costumo utilizar é a segurança nas minhas orientações. Então eu observo a família, eu observo o paciente e eu percebo se eu preciso ser um pouco mais dura ou se eu preciso ser um pouco mais calma, mais tranquila. Então tem paciente que eu chego para a família e eu digo, olha, se continuar comendo desse jeito, desequilibrado, não vai fechar a ferida e vocês estão jogando o dinheiro de vocês fora comigo. Eu tô enchendo meu bolso de dinheiro e essa ferida não vai fechar. Tem paciente que eu preciso ser um pouco mais delicada nas palavras, que eu preciso ser um pouco mais fina nas palavras, para que o paciente entenda o que eu estou dizendo. Mas nesses dois casos eu preciso ter segurança. Eu preciso falar desse jeito que eu estou falando aqui para vocês. A ferida está assim e é assim que trata. A ferida está assim e é preciso que você faça isso e o meu papel é esse. Meu papel no tratamento da ferida é 20%. 80% é o seu corpo. 80% é o que você faz para me ajudar com que essa ferida feche. Então a segurança com que você fala, com que você dá as orientações, traz para o paciente essa certeza de eu estou em boas mãos. Essa pessoa aqui que está tratando minha ferida, ela é uma boa profissional e eu preciso ouvir o que ela está me orientando, porque é assim que a minha ferida vai fechar. Segunda coisa que você precisa fazer para que o paciente te escute e faça, a adesão ao tratamento é você mostrar os pequenos resultados. Porque assim, um paciente que te chama para atender a fazer os curativos dele, ele quer que a ferida feche e acabou, Eu acho que ainda não teve nenhum paciente que eu tratei, acho que só 1 ou 2, que não me perguntou no primeiro dia em quanto tempo essa ferida fecha. A maioria deles, quase 100%. Quando eu começo um tratamento, eles me perguntam, Brenda, em quanto tempo essa ferida fecha? Quantos curativos a gente precisa? Porque eles querem ver a ferida fechada. Tá? Então, às vezes, eles entram no nosso Instagram, eles ouvem a gente falando e eles, olha, ela tratou uma ferida parecida com esta, ela vai fechar a minha também. Então, o paciente quer ver a ferida fechada, não interessa. Só que a gente sabe que não é assim que acontece. Não é da noite pro dia que a ferida vai fechar. Então, você vai mostrando pequenos avanços. Era a lesão que antes estava muito sanguinolenta, você diz, olha, parou de sangrar. Era a lesão que antes estava cheia de necrose, você conseguiu desbridar, você mostra, olha, tá vendo aquela capa preta que tinha? Não tem mais. Tá vendo que quando eu lhe disse para o senhor caminhar menos, a ferida ficou com menos secreção, ficou menos exudativa? Tá vendo como funciona? Pois vamos continuar. Então, mostrar esses pequenos resultados já dá uma satisfação para o paciente que busca ver a ferida fechada, Então, esse é o 5º passo e é um passo extremamente importante, certo? Gente, dúvidas sobre esses passos que eu falei para vocês? Esses passos, seguindo esses passos, como eu disse lá no começo, você vai com certeza conseguir tratar qualquer ferida, qualquer paciente com ferida. E quando eu digo tratar, eu não tô querendo dizer que você vai cicatrizar, fechar a ferida. Tô dizendo que você vai conseguir tratar o paciente. Você vai conseguir fazer um plano terapêutico que vai gerar resultado. Agora, entenda, não depende só de você, depende também do seu paciente. E aí, quando você domina esse processo, quando você tem esse processo nas suas mãos,
Aí, meu amor, você pode trabalhar com isso e você não vai ter medo e insegurança de tratar ferida nenhuma. Nenhuma. Pode aparecer a ferida mais cabulosa na tua frente. Você vai conseguir entender o que você tem que fazer por aquela ferida e você vai conseguir fazer do tratamento de feridas uma excelente oportunidade de negócio. E aqui eu trouxe algumas dessas oportunidades, né? Porque eu sei que tem muitos enfermeiros que gostam de trabalhar dando plantão, que gostam de trabalhar na assistência hospitalar, na atenção básica, mas que querem também fazer do tratamento de feridas um negócio, né? Um empreendimento. Então existem muitas oportunidades para isso. A gente pode empreender com tratamento de feridas em domicílio, que é o que eu faço, né? Hoje eu trabalho somente atendendo pacientes em casa. E isso aqui é fantástico, porque qual é o melhor lugar para a gente divulgar o nosso trabalho de atendimento domiciliar? No próprio hospital que você trabalha, na UBS que você trabalha, nas redes sociais. Eu sei que é conflito de interesse a gente chegar para um paciente internado e dizer, olha, eu atendo em domicílio, tá aqui meu cartão. Não, né? Mas o teu serviço, você está... Gente, olha, eu preciso falar isso. Eu preciso falar porque é muito verdade. Eu vou até tirar isso aqui e eu vou falar porque eu sei que tem gente que empreende, quer empreender nessa live agora. Gente, preste atenção. Não existe concorrência. Não existe concorrência. É uma frase que eu ouvi no marketing digital e a cada dia eu comprovo mais ainda. Não existe concorrência. Porque quem está fazendo o mínimo já saiu na frente dos outros. Porque hoje as pessoas não estão fazendo nem o mínimo. Nem o mínimo. E quando o cliente, o paciente, ele vê você fazendo o mínimo, ele olha pra ti e diz, meu Deus, que enfermeira fantástica. Eu vou chamar essa enfermeira pra fazer os curativos do meu pai em casa. Gente, eu digo isso de causa própria. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo pra vocês, que é de cair o queixo. Eu estava fazendo curativo e aí eu troquei as luvas. Eu tava usando a técnica limpa. Eu usei um par de luva para tirar o curativo anterior e usei outro par de luva para aplicar a cobertura especial. E é o correto, é a técnica, é o mínimo. Tirei um par de luva, coloquei álcool na mão, higienizei as minhas mãos, calcei o outro par de luva. E a pessoa que me viu fazer o curativo ficou, meu Deus do céu, como tu é cuidadosa, como tu é limpa. Como tu faz bem. E eu olhei assim assustada pra ela, porque se ela tava dizendo aquilo pra mim é porque quem fez anteriormente não tava fazendo isso. E aí eu fiquei indignada, porque isso é o mínimo. Então a galera não tá fazendo o mínimo. Se tu faz o mínimo, tu já saiu na frente na divulgação do teu trabalho. Então você que trabalha dando plantão, trabalha na assistência, quando a família te vê fazendo o mínimo, ela olha e diz, eu quero essa enfermeira lá em casa dando continuidade para os cuidados do meu pai e da minha mãe. Então isso já é uma forma de divulgar teu trabalho, certo? Clínica e consultório, né, nós podemos ter, e hoje nós podemos ser RTs de clínica e consultório, responsável técnico, né, já saiu uma resolução do COFEN nos autorizando a isso. Então você pode ter a sua clínica de enfermagem ou o seu consultório e ser o responsável técnico por ela. Consultoria e assessoria, tem muitos hospitais, muitas clínicas precisando disso. Uma vez recém-formada, eu fui chamada para prestar uma consultoria para uma clínica popular que abri aqui na minha cidade, em que os funcionários não sabiam de termos técnicos, né, de atendimento dos pacientes, e eu fui para prestar uma consultoria. Às vezes é uma clínica que vai abrir e eles não entendem de cobertura especial e querem que você vá lá dar uma consultoria para os enfermeiros que estão abrindo a clínica, isso é muito comum. Empresas que fazem
teleconsulta também, né? Nós podemos fazer teleconsulta, também já temos aval do COFEM para atender pacientes à distância, né? Por teleconsulta, mas existem algumas especificidades que vocês podem ver na resolução, eu já coloquei lá no grupo do Telegram. Representação comercial de coberturas, né? As empresas fabricantes de cobertura, elas contratam representantes para vender as coberturas. E também você pode ter a sua loja online de cobertura especial. Né? Eu vejo muita gente que chega, Brenda, aqui na minha cidade não tem nenhum lugar que vende cobertura, o que é que eu faço, onde é que eu compro? A melhor saída são as lojas online. Nós temos também a possibilidade de cursos livres, né? Você que domina e tem destreza para fazer curativo e atender pacientes com feridas, pode ministrar cursos aí onde você mora para os estudantes de enfermagem, para pessoas que desejam aprender mais, enfermeiros, técnicos, e a venda de infoproduto, como é o meu caso, né? Eu também, além de fazer curativo em domicílio, eu também uso as redes sociais para divulgar o meu trabalho e os meus cursos de tratamento de feridas, né? Então é também uma outra oportunidade nesse ramo, certo? Gente, dúvidas? Bom, o que eu queria hoje era de fato fazer esse resumo dos melhores momentos do workshop Tratando Feridas na Prática. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, eu espero que as imagens de feridas que eu trouxe, né, tenham sido de fato um norte para a gente entender como é que a gente olha para o leito de uma ferida, identifica as características. Essa live vai ficar salva no meu perfil, então quem quiser assistir de novo, quem quiser ver depois, pode ficar à vontade. Mandem essa live também para outros colegas que precisam dessas informações, porque informação boa é informação que a gente tem que compartilhar, tá bom? Então eu deixo aqui o meu abraço para quem tá comigo ao vivo, para quem tá assistindo gravado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no direct, nas caixinhas de perguntas e lá no grupo do Telegram, tá? Um abraço para vocês e uma feliz semana para todo mundo. Até a próxima!